Salve, salve pessoal! No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um aulão completíssimo sobre shapes, desde o mais básico até coisas mais avançadas que eu uso no meu dia a dia. Então se você gostou da ideia de um tutorial de arte para o canal, já deixa seu joinha aí e não se esquece de se inscrever caso você não for inscrito e você gostaria, né, de receber mais vídeos de arte como esse daqui. Agora sim, bora lá que eu quero dar esse aulão para vocês. E bom pessoal, para começar, o que são os tais shapes? Esses bichanos meio complicados aí. Bom, shapes nada mais são do que formas. Acho que essa é a parte mais fácil de se explicar. Mas o engraçado é que os shapes não são somente manchas, por exemplo, que eu acho que é o mais comum quando a gente pensa em shape, pelo menos pra mim, né? Na verdade, o shape é qualquer tipo de forma, seja essa forma algo com cor, seja essa forma algo com linha, ou então manchas em preto e branco. Shapes são tudo aquilo que a gente cria. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega uma folha é justamente desenhar shape. Quando a gente vai desenhar um olho, a gente nada mais está do que desenhando shapes. E o engraçado é que são shapes que podem, às vezes, ser complexos, mas também podem ser muito simples, que são os casos mais clássicos do quadrado, bolinha e o triângulo, né? Que são os shapes mais primordiais, assim, os primeiros shapes. E aí a gente vai elaborando em cima de tudo isso. Então isso é basicamente shape. Formatos que a gente faz. Mas por que os shapes são tão importantes e o que é um bom shape? Porque isso é uma pergunta que eu me fiz por bastante tempo para tentar solucionar alguns dos meus problemas no dia a dia enquanto artista. E essas perguntas elas variam, né? A resposta de pessoa para pessoa vai muito de gosto, mas algumas coisas são muito bacanas. Como por exemplo, quando a gente vai desenhar um personagem, os shapes que a gente cria para os personagens, eles comunicam coisas completamente diferentes. Como por exemplo, o triângulo, ele é associado normalmente a inimigo, porque o triângulo é um shape pontiagudo. E o pontiagudo na nossa memória meio que evolutiva tem relação com perigo. Espinhos são triangulares, tudo que é triangular causa dano. Uma faca triangular, sabe? Essas coisas mesmo. E se a gente for pegar até mesmo historicamente, assim como as pessoas gostam de se vestir, é engraçado porque as pessoas que querem se refletir como pessoas que causam medo vestem triângulos em todo o seu shape, por assim dizer. Não é algo exclusivo quando a gente vai desenhar, na verdade isso se transborda para a vida real, é uma parada meio psicológica. Enquanto o triângulo tem essa pegada mais de perigo, o quadrado, por exemplo, ele reflete estabilidade, coisas mais estáveis mesmo, né? Eu lembro de um paralelo muito bom que eu não lembro quem fez, infelizmente, onde ele comparou todos os personagens das meninas superpoderosas e o professor, ele se encaixava exatamente como esse ser estável. Ele é um pai, né? Ele cuida das meninas superpoderosas e nada mais justo do que ele ser um quadradão. E o mesmo vale para as meninas superpoderosas. Enquanto o professor é um quadrado, as meninas que são fofinhas, são crianças, são dóceis, entre aspas, são redondas. Sua cabeçona é redonda, o olho é redondo, o que reflete fofura. O círculo não fere ninguém. O círculo, ele não... pelo contrário, né? Ele é super dócil, ele só roda e ele não vai machucar você. Se cair uma bolinha em você é diferente de cair um triângulo em você, não sei explicar. É só uma memória afetiva que a gente tem com relação a isso. E é interessante porque isso reflete naquilo que a gente chama de estilo, a maneira como a gente desenha, os shapes que a gente gosta de usar na nossa arte, dizem muito de quem somos nós. E por isso que eu acho que até estilo não é algo que você alcança, que você almeja. O estilo ele nasce naturalmente, é literalmente a nossa linguagem de falar, né? Como a gente usa os shapes.
é quem somos nós praticamente. Sabendo disso, tem algo muito importante também. Os shapes eles não são exclusivos na hora de fazer uma criação de personagem. Os shapes eles estão em todos os lugares. Quando a gente vai fazer uma composição, quando a gente vai desenhar um personagem, a gente está desenhando shapes o tempo todo. É como eu havia dito, um olho ele é um shape, o nariz ele é um shape, shapes que podem ser mais simplificados, dependendo do estilo, shapes que podem ser mais complexos, dependendo também do que você quer colocar na sua arte, mas sempre estaremos fazendo shapes. E tem umas coisas que eu acho muito interessante com o tempo que eu fui percebendo, é que o shape ele também comunica coisas, sentimentos que nem sempre a gente acaba percebendo. Como, por exemplo, o triângulo, além dele ser um shape mais violento, mais perigoso, ele também tem uma característica muito importante, que é o dinamismo. O triângulo, ele tem duas diagonais, e essas diagonais você consegue fazer muitos dinamismos interessantes. Então, quando a gente vai desenhar, por exemplo, uma pose mais dinâmica, uma pose que reflete mais movimento, é muito interessante da gente abusar desses triângulos na hora de construir a nossa cena. Claro que nem sempre esses shapes eles estão atrelados a sentimentos, esses são alguns pontuais que eu consigo refletir aqui para vocês, mas é muito bacana da gente levar eles em consideração, como por exemplo, na hora da gente ir mesmo fazer as composições. Eu citei esse exemplo do dinamismo, mas o mesmo vale, por exemplo, para repetições de shapes, que é algo que eu vejo com certa frequência. Quando, por exemplo, você tem uma lua redonda fazendo um recorte total da nossa arte, é legal da gente usar desses redondos em outras partes do nosso desenho também, para ornar com aquele círculo principal que a gente usou para fazer esta lua, né? Como, por exemplo, sei lá, colocar um círculo como uma janela de uma casa. É muito legal da gente pensar nas combinações de shapes. Os shapes são muito interessantes, eles são muito complexos, tem tanta coisa que você consegue fazer com shape, tanta coisa que shape conversa para nós que estamos vendo uma arte, que é muito bacana da gente só sentar e observar eles, né? Olhar os shapes na natureza são uma das coisas mais bacanas de se fazer na hora de fazer uma arte. Inclusive, algo que eu recomendo muito para vocês na hora de fazer os seus estudos de shape é olhar como que elas são na vida real, como outros artistas utilizam shapes, pegar, por exemplo, uma árvore que você viu em algum lugar e tentar simplificar ela ao máximo para que você consiga entender como desenhar o shape daquela árvore da melhor maneira que você conseguir. Esse é um exercício super bacana que eu super recomendo para vocês. E para finalizar, pessoal, eu quero conversar também sobre o Big, Medium, Small, que é uma teoria super bacana onde se trata sobre o tamanho dos shapes. Além dos seus formatos, que dizem muito sobre as características daquilo que a gente quer desenhar, o tamanho dos shapes importa muito. E existe um ritmo que o pessoal gosta muito de usar, que é o grande, médio e pequeno. Isso a gente pode notar em diversas coisas, tem muito a ver com a Golden Ratio, que é meio que um padrão estético que diz que se você for pegando um terço de cada coisa e diminuindo, você vai ter uma peça linda, né? Que é aquele bagulho tipo um caracol que a galera usa a rodo por aí. O Big, Medium, Small é justamente uma vertente desse estudo, onde o grande, o médio e o pequeno ele gera interesse visual muito grande. Tem várias pequenas coisas que a gente pode usar para gerar interesse visual dentre os shapes, e essa é uma das regras mais interessantes que eu já vi. Inclusive teve uma frase do Stephen Silver, que é o criador, acho que dos Padrinhos Mágicos, que ele usou em um dos cursos dele, que é avoid the ladder. Então
ao invés de você desenhar algo que é tipo uma escada simétrico, um degrau de cada vez, tenta fazer os shapes separados, um shape grande, um shape médio, um shape pequeno, fazer uma escada maluca, porque isso gera um interesse visual super interessante. Shapes são da hora. É muito bom de explorar, cada shape comunica algo diferente, e como a gente usa eles é uma das coisas que define muito sobre se uma arte vai ser legal ou não. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre uma aula de shape. Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o que são esses shapes. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo falando, me sugerindo outros temas que eu pretendo trazer mais tutoriais como este daqui para o canal. Obrigadão, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!